Já alguma vez se sentiu cansado sem motivo? Com aquela fadiga que não desaparece, mesmo depois de uma boa noite de sono? Ou talvez tenha notado que a sua digestão já não é o que era, com inchaço, gases e um desconforto constante que os médicos não conseguem explicar. Muitas vezes, atribuímos estes males à idade, pensando que é apenas uma parte natural do envelhecimento. Mas, e se eu lhe dissesse que o culpado pode ser um inimigo silencioso, a viver dentro de nós, roubando a nossa energia e vitalidade? Falo de parasitas intestinais. É um assunto do qual poucos gostam de falar, quase um tabu. Mas é uma realidade muito mais comum do que imaginamos, especialmente à medida que os nossos sistemas se tornam um pouco mais vulneráveis. A boa notícia é que não precisamos de recorrer imediatamente a químicos agressivos. O segredo para recuperar o nosso bem-estar pode estar escondido na nossa própria cozinha, em remédios que as nossas avós já conheciam. Neste vídeo, vamos redescobrir juntos 5 maneiras naturais e poderosas para ajudar a limpar o nosso corpo e a destruir estes convidados indesejados. Vamos explorar alimentos simples, mas incrivelmente eficazes, que podem fazer uma diferença enorme na nossa saúde digestiva e geral. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último item da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua despensa e que tem uma capacidade surpreendente que o vai deixar de queixo caído. Vamos começar com um verdadeiro tesouro que quase todos temos em casa, um pilar da nossa culinária portuguesa, o alho. Todos nós conhecemos o alho pelo seu cheiro forte e pelo sabor que dá aos nossos refogados, assados e sopas. Mas o alho é muito mais do que um simples tempero. É uma farmácia em miniatura. Desde tempos imemoriais que é usado como um poderoso agente medicinal, e uma das suas propriedades mais notáveis é a sua capacidade de combater parasitas. O segredo está num composto chamado alicina, que é libertado quando o alho é esmagado ou picado. A alicina é um antibacteriano, antifúngico e, mais importante para a nossa conversa, um antiparasitário natural muito potente. Funciona criando um ambiente hostil no nosso intestino para estes invasores, tornando difícil para eles sobreviverem e se reproduzirem. Agora, a questão é, como usar o alho para este fim? Não basta cozinhá-lo nos nossos pratos. O calor pode diminuir a potência da alicina. Para obter o máximo benefício, o ideal é consumi-lo cru. Eu sei, a ideia de comer um dente de alho cru pode parecer um pouco intimidante, mas há maneiras fáceis de o fazer. Uma das formas mais simples é picar finamente um dente de alho pequeno, deixá-lo repousar por cerca de 10 minutos para permitir que a alicina se ative completamente, e depois engoli-lo com um copo de água, como se fosse um comprimido. Pode fazer isto de manhã, em jejum, para um efeito de limpeza mais forte. Outra opção é misturar o alho picado com uma colher de sopa de azeite extra virgem, que também tem propriedades benéficas, e tomar essa mistura. Se o sabor for demasiado forte, pode misturá-lo num pouco de mel ou iogurte natural. O importante é a consistência. Fazer isto durante 1 ou 2 semanas pode ajudar a criar um ambiente intestinal que os parasitas simplesmente não suportam. Lembre-se, estamos a falar de 1 ou 2 dentes de alho pequenos por dia, não mais. O excesso também pode ser irritante para o estômago. É um gesto simples, que nos liga a uma sabedoria antiga, a mesma que levava as nossas avós a dar um dente de alho aos filhos quando suspeitavam de bichas. Agora, passando do alho, que é tão forte e picante, para algo um pouco mais subtil, mas igualmente poderoso, vamos falar das sementes de abóbora. Sim, aquelas sementes que muitas vezes deitamos fora quando preparamos uma deliciosa sopa de abóbora. São pequenas,
mas são um gigante na luta contra os vermes intestinais. O seu poder reside num composto chamado cucurbitina. Esta substância tem uma ação muito interessante. Não mata os parasitas diretamente, mas paralisa-os. Imagine que os vermes, como a ténia ou as lombrigas, se agarram às paredes do nosso intestino para não serem expulsos. A cucurbitina atua no sistema nervoso deles, fazendo com que se soltem. Uma vez paralisados e soltos, o nosso corpo consegue expulsá-los naturalmente através dos movimentos intestinais normais. É uma abordagem gentil, mas extremamente eficaz. E a melhor parte? É muito fácil de incorporar na nossa rotina. O ideal é consumir as sementes de abóbora cruas e sem sal, para preservar todas as suas propriedades. Uma mão cheia por dia, o que equivale a cerca de 2 colheres de sopa, é uma boa dose. Pode comê-las como um simples snack, a meio da manhã ou da tarde. São deliciosas e saciantes. Se preferir, pode triturá-las num moinho de café ou num liquidificador e adicionar o pó às suas papas de aveia, a um iogurte ou até mesmo a uma salada. Outra forma tradicional de as usar é moê-las e misturá-las com um pouco de mel, formando uma pasta para comer em jejum. Ao comprar as sementes, certifique-se de que são de boa qualidade, de preferência de origem biológica. Este pequeno hábito não só ajuda a combater os parasitas, como também lhe fornece magnésio, zinco e gorduras saudáveis, que são essenciais para a nossa saúde geral, especialmente depois dos 60. É um daqueles alimentos que trabalha a nosso favor em várias frentes. Depois de falarmos destas sementes crocantes, vamos explorar o poder de uma erva aromática que perfuma as nossas cozinhas e nos transporta para os sabores do Mediterrâneo, os orégãos. Mas não estamos a falar de apenas salpicar umas folhas secas na pizza. Para um efeito antiparasitário realmente forte, precisamos de uma forma muito mais concentrada: o óleo de orégãos. Este óleo é um extrato potentíssimo das folhas e flores da planta e é um dos agentes antimicrobianos mais poderosos da natureza. A sua força vem de 2 compostos principais, o carvacrol e o timol. Estes compostos são eficazes a destruir não só parasitas, mas também bactérias nocivas, vírus e fungos, como a cândida. O óleo de orégãos funciona basicamente por dissolver a membrana celular externa dos parasitas, o que os desidrata e mata. É um remédio muito forte e deve ser usado com respeito e cuidado. Nunca, mas nunca, se deve tomar o óleo de orégãos puro, pois pode queimar as mucosas da boca, esôfago e estômago. A forma mais segura de o tomar é em cápsulas, que já vêm com a dose correta e diluída em azeite ou outro óleo transportador. Pode encontrá-las em lojas de produtos naturais ou ervanárias. Se optar pela versão líquida, em gotas, tem de o diluir muito bem. 1 ou 2 gotas em um copo grande de água ou sumo é o suficiente. Comece sempre com a dose mais baixa para ver como o seu corpo reage. Pode tomar durante um período limitado, como 10 a 14 dias, e depois fazer uma pausa. É importante ouvir o nosso corpo. O óleo de orégãos é tão eficaz que pode causar o que se chama de reação de Herxheimer, que ocorre quando os parasitas morrem em grande número e libertam toxinas, podendo causar sintomas temporários como dor de cabeça ou fadiga. Por isso, é crucial beber muita água durante este processo, para ajudar o corpo a eliminar essas toxinas. Agora, e se lhe dissesse que uma fruta tropical doce e deliciosa também guarda um segredo para a nossa saúde intestinal? Estou a falar da papaya. A papaya é conhecida por ser fantástica para a digestão, graças a uma enzima chamada papaína. A papaína ajuda a quebrar as proteínas, facilitando o trabalho do nosso sistema digestivo
e aliviando problemas como a obstipação e o inchaço. Mas a verdadeira arma secreta da papaya contra os parasitas não está na sua polpa sumarenta, mas sim nas suas pequenas sementes pretas, que a maioria das pessoas deita fora. Estas sementes têm um sabor picante, quase como uma mistura de pimenta preta e mostarda, e são ricas num composto chamado carpaína, um alcaloide com uma forte atividade antihelmíntica, ou seja, que mata vermes. Estudos mostraram que as sementes de papaya são particularmente eficazes contra vermes redondos e as suas larvas. A forma de as usar é bastante simples. Pode começar por comer uma pequena colher de chá de sementes frescas juntamente com a fruta. Mastigue-as bem para libertar os seus compostos ativos. Se o sabor for demasiado intenso para si, há outra solução. Pode secar as sementes ao sol ou num desidratador e depois moê-las, transformando-as num pó que pode usar como se fosse pimenta preta para temperar saladas, sopas ou outros pratos. Outra opção é adicioná-las a um batido. Uma colher de chá de sementes frescas misturada com a polpa da papaya, um pouco de água ou leite de coco e talvez outra fruta, disfarça completamente o sabor picante. A combinação da enzima papaína da polpa com a carpaína das sementes cria uma dupla poderosa. A papaína pode ajudar a dissolver a camada protetora externa dos parasitas, tornando-os mais vulneráveis à ação da carpaína. É mais um exemplo maravilhoso de como a natureza nos oferece soluções completas e inteligentes. E agora, para o nosso último aliado, algo que muitos de nós associamos ao Natal, a um copo de vinho quente ou a um delicioso arroz doce, mas que tem um poder incrível e muito específico. Falo do cravinho. Esta pequena especiaria, que é na verdade o botão de flor seco de uma árvore, é mais do que um aroma reconfortante. Contém um dos agentes germicidas mais potentes do reino vegetal, o eugenol. O eugenol tem fortes propriedades antiparasitárias, mas é a sua capacidade única que o distingue de muitos outros remédios naturais. Enquanto o alho ou as sementes de abóbora são excelentes a paralisar e matar os parasitas adultos, o cravinho faz algo que é absolutamente crucial para quebrar o ciclo de infestação. Destrói os ovos dos parasitas. Isto é o que eu queria que soubesse. A surpresa que guardei para o final. Muitos tratamentos, sejam eles naturais ou convencionais, falham porque eliminam os vermes adultos, mas deixam para trás os ovos microscópicos. Esses ovos eclodem passados alguns dias ou semanas, e o problema recomeça. É um ciclo vicioso e frustrante. O cravinho, com o seu poderoso eugenol, consegue penetrar na casca dura dos ovos e destruir as larvas antes que tenham a oportunidade de se desenvolver. Ao combinar o cravinho com outros antiparasitários, como o alho ou as sementes de abóbora, estamos a fazer um ataque completo. Um ataca os adultos e o outro destrói a próxima geração. É uma estratégia brilhante. Para incorporar o cravinho, pode usar o pó. Uma pitada no seu chá matinal, nas papas de aveia ou até mesmo em pratos salgados como estufados ou sopas, pode ser muito benéfico. Um chá de cravinho é também uma opção maravilhosa e reconfortante. Ferva alguns cravinhos inteiros em água durante uns minutos, deixe repousar e beba. Pode combinar com um pau de canela, que também ajuda a regular o açúcar no sangue e tem propriedades anti-inflamatórias. Como o cravinho é muito forte, não é preciso exagerar. Uma pequena quantidade de forma consistente é o caminho a seguir. Então, como vimos, desde o simples dente de alho que temos sempre à mão, as pequenas mas poderosas sementes de abóbora, passando pela força concentrada do óleo de orégãos, a dupla ação da papaya e das suas sementes, e a capacidade única do cravinho de quebrar o ciclo de vida dos parasitas,
A natureza oferece-nos uma farmácia completa e acessível. A chave é a consistência e a combinação inteligente destes aliados. Não se trata de uma mudança drástica da noite para o dia, mas de incorporar estes pequenos gestos de autocuidado na nossa rotina. Lembre-se, o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se curar. E quando lhe damos as ferramentas certas, ele responde. Estes remédios naturais não são apenas sobre eliminar algo mau. São sobre nutrir o nosso corpo, fortalecer o nosso sistema imunitário e criar um ambiente interno onde a saúde pode florescer. Ouça o seu corpo. Comece devagar e celebre cada passo que dá em direção a um maior bem-estar. Nós temos o poder de cuidar da nossa saúde com aquilo que a Terra generosamente nos dá. E essa é uma verdade muito poderosa. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já conhecia estes remédios? A sua avó ou a sua mãe já usavam algum deles para tratar estes problemas? Partilhe as suas histórias e a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência é preciosa e pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil e lhe trouxe alguma informação nova que possa aplicar na sua vida, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar em si, na sua saúde e na sua felicidade. Lembre-se sempre, a saúde é o nosso bem mais valioso, e nunca é tarde para começar a cuidar dela com carinho e sabedoria. Viva a sua vida da melhor forma em todas as idades. Um grande abraço e até a próxima!